Está começando mais um ProLaborCast, hoje com o segundo episódio da série RH Nota 10. Esse podcast foi criado com o objetivo de descomplicar os desafios no dia a dia do mundo corporativo. Se você é profissional do RH, seja bem-vindo. Se não é, fica com a gente também que vai ser bem legal. Meu nome é Solânia Leite, vou conduzir essa conversa e hoje traremos aqui um assunto de admissão. Tenho dois convidados muito queridos e muito top, profissionais realmente nota 10, e eu vou pedir para que eles mesmos se apresentem. Seja bem-vindo, Luiz, seja bem-vindo, Luzia. Obrigada, Solânia, pelo convite. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui fazendo parte desse projeto ProLaborCast. Eu sou Luzia Carvalho, profissional da área de gestão de pessoas, especialista em departamento pessoal, processos seletivos, treinamentos, e estou aqui para contribuir com esse momento. E é nossa consultora, viu, gente? Há muito tempo. Solânia, obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Freitas, auditor fiscal do trabalho, professor universitário da área de direito do trabalho, também no RH, em contábeis, e com um tempo de experiência aí, que já são pelo menos 20 anos nessa área de direito do trabalho. A gente vai bater um papo aqui sobre admissão e assim, no podcast passado, a gente sentiu algumas dores, alguns desafios no dia a dia, e por isso que a gente trouxe vocês dois de novo para falar um pouco, como o nosso objetivo desse podcast, descomplicar. Tanto para os profissionais de RH como de DP, que a gente sabe que esse processo de admissão é um mundo, né, Luzia? Assim, e o Luiz, que está nessa caminhada aí de fiscalização, sabe mais do que ninguém dos desafios que as empresas têm, que os profissionais têm, e é isso que a gente está nesse objetivo hoje, né? Luiz, fala um pouquinho da gente, da fiscalização em si. Como é o teu dia a dia? Já que a gente falou muito do day by day do RH, né? Então, vamos falar um pouquinho do day by day do fiscal nessa área. Tudo bem. Na verdade, esse tema do registro é um dos mais importantes para a fiscalização do trabalho. Por quê? Porque é dali que nascem todos os direitos trabalhistas para aquele trabalhador. E que a empresa tem a obrigação, o empregador tem a obrigação de cumprir. Então, o registro passa a ser a parte mais importante na hora de uma fiscalização. É tanto que a fiscalização se inicia com uma entrevista com quem? Com o trabalhador. Né? Que até, às vezes, causa um certo estresse junto ao empregador, porque ele não sabe o que é que o fiscal está perguntando, mas, na verdade, está querendo saber o quê? Quem é a pessoa, quem é o trabalhador, qual é a função, para depois conferir se ele está devidamente registrado. Então, esse início, ou seja, o registro, é como se fosse o primeiro documento dentro de uma empresa. É aquela primeira assinatura, aquele registro em que se vai ter a vida dele funcional. E o fiscal chega, já vai, direto a esse ponto, Aí, né? já começa por aí. É a primeira tarefa do auditor, né? Porque, assim, ainda tem essa falta de registro? Tem. Nós temos ainda um índice alto de pessoas sem carteira assinada, chamada informalidade, né? Que aqui também tem que distinguir aqueles dois tipos de informalidade. Não estamos falando da informalidade do camelô, daquelas pessoas que estão, né, no dia a dia vendendo ou sendo empreendedor. Estamos falando da informalidade dentro das empresas. E que hoje, até essas informalidades, tem uma novidade aí que depois a gente pode falar em outro podcast, que é o MEI, né? Sim. Tem tudo isso, o PJ. Sim. Existe essa parte fora da CLT, Sim. mas que também é de forma legal. Você está falando daqui não legalizada de forma nenhuma. Isso, aquela pessoa que está completamente sem nenhum amparo, ou seja, não está na CLT, não é MEI, não é PJ, não é nada. Então, a gente tem que analisar caso a caso. É claro que a gente vai depois tratar desse assunto do PJ e do MEI, mas nesse caso do registro especificamente, estamos falando de CLT. Né? Estamos falando daquele trabalhador que está efetivamente sem nenhum registro. E hoje, Luzia, assim, para os RHs, ainda se depara, você chega numa empresa, tem muita gente ainda para adequar, para fazer essa parte burocrática? Então, na verdade, a parte da admissão é a porta de entrada do funcionário dentro da corporação, né? A gente, enquanto RH, conduz todo o processo seletivo em busca dos profissionais qualificados e, uma vez aprovado no processo seletivo, ele segue para o registro, né? Então, a admissão é realmente o processo de integração do colaborador dentro da instituição. Eu percebo que com o E-Social a coisa ficou mais ordenada, né? Não que o E-Social tenha modificado os processos, ele apenas
deixou mais documentado, né? Assim, a documentação mais efetiva, vamos dizer assim. Mas vocês veem essa preocupação das empresas de se adequarem por causa do E-Social ou... Sim. Na verdade, o que a Luzia está falando é verdade. A questão do E-Social tornou mais transparente, uma informação mais verdadeira, evitou aquele monte de, a gente sabe, alguns erros, algumas coisas mal feitas, algumas até fraude a gente tinha, né? Porque o livro ele é muito frágil. Então, o E-Social, a gente vê muita preocupação da empresa em se adaptar. Apesar do E-Social, como a Luzia falou, não ter mudado a legislação. Que realmente não mudou a legislação. É a forma de fazer que foi alterada, né? E essa forma de fazer, ela serve para vários órgãos. Não só para o Ministério do Trabalho, né? Do órgão que eu sou membro. Mas para outros órgãos. Então, esse E-Social, a gente vê uma preocupação das empresas, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde, né, vão chegar as multas do não cumprimento de algumas tarefas. Vai chegar uma prestação de contas, mais cedo ou mais tarde. Como a gente já tem algumas multas em relação a isso, previsto na legislação. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu lembro, né? Sim. Quando eu era mais nova, uns 3 aninhos atrás só, né? Não faz muito tempo não, mas assim, eu lembro que quando se falava assim, período de experiência, os empresários ou associavam, ou faziam porque queria mesmo, tipo assim, fazer de conta que não sei. Esses 3 meses de experiência não tinha carteira assinada. Não sei se tu lembra desse período. O pior é que isso não vigora, né? Era assim, vamos 3 meses de experiência sem carteira assinada para ver se eu vou assinar a sua carteira. Isso, é verdade. Aí, quer dizer, quando assinava e tinha mais 3 meses de experiência, era o assim. que está errado, né? Porque às vezes você está testando 6 meses, o que não é permitido pela legislação você testar 6 meses. Mas isso que você está falando não tem assim um passado, não. Ainda existe, né? Tá. Claro. Alguns sabem que não tem nada a ver, ou seja, que tem que fazer o registro, é uma questão de cultura. O próprio empregador acha que é verdade, que isso é assim mesmo, que não sabe se ele vai ficar. Né? Aí vai deixando, ou então mesmo que saiba que não é verdade, fica com medo de reclamar e não ser admitido, né? Admitido, não ficar na... Exatamente. A questão de sujar a carteira, porque existe essa história de sujar, né? Eu vou entrar, não deu certo, passei 15 dias, Sujou vai sujar a minha carteira. E me diz uma coisa, assim, os RH dentro da empresa, porque existe uma coisa que é a consultoria, né? Outra coisa é o RH que está lá, dentro da empresa, no dia a dia. Sim. Como é para o RH chegar ao dono da empresa e dizer assim, aqui a gente só assina a carteira depois dos 3 meses de experiência? O RH, ele tem muito esse papel de intermediar, né, e fomentar a cultura da empresa. Isso é algo que vem da cultura porque vem do gestor maior. E aí, para eu ser RH de uma empresa, em alguns momentos, né, eu vou ter que ou entender aquilo como um desafio e aos poucos educando, orientando, mostrando para aquele empresário, para aquele gestor que, olha, mas esse não é o caminho certo. Olha, mas o período de experiência, ele só pode ser de 3 meses. Daqui está na legislação, né? Vamos implantar, entra já registrado. Com 60 dias a gente faz o acompanhamento, não deu certo, interrompe, né? Faz aquele acompanhamento de 45 e 90 dias, porque aí quando fecha o período de experiência, se você encerrar o contrato, diminui muito o ônus, né? Então, assim, você vai educando o empresário para as coisas que são legais e possíveis. Porque na hora que chega a fiscalização, né, Luiz? O dono ou alguém pode dizer que não assina, mas na hora que chega a fiscalização, o RH que tem que ir lá receber o fiscal. E o RH já explicou, o RH já orientou, e às vezes eu digo muito isso na sala de aula, né? O RH não tem esse poder, às vezes, de mudar a cultura, mas ele tem que deixar muito bem registrado que ele explicou que aquilo ali está errado. Para não sobrar para ele, para não sobrar para ele numa futura fiscalização, uma multa, vai dizer assim, o RH nunca me disse. O RH nunca me avisou. Eu recebi essa orientação. Nunca me disseram que tinha que assinar na experiência. Né? A experiência, eu achei que era experiência para ver se assinava. Mas tem uma forma simples de forçar e convencer. É falar o seguinte, se esse rapaz se acidentar, se essa moça se acidentar, se esse jovem se acidentar. E que acontece. Com um dia de trabalho. Com um dia de trabalho. A pessoa, no dia que foi começar o trabalho, saindo de casa para ir trabalhar. Os trajetos, o famoso trajeto, acidente de trajeto. Caiu da escada. Não, caiu da escada na porta de casa. Porta de casa. Sim, se não está registrada. E sabe como é que acontece? Em algumas coisas na Justiça do Trabalho, o juiz condena a empresa a pagar uma pensão. Por quê? Porque ele está sem carteira assinada. O INSS não vai aceitar registro retroativo, é uma coisa boa do E-Social.
Se fosse no livro, o livro caberia qualquer registro com dado, qualquer Papel tudo retroativo. aceita, Tudo né? Que a aceita. gente Não é fala, social, não fica um permite rastro. mais. Fica um rastro. Até pode, né? Até pode, mas vai ficar o rastro. Até E o pode. INSS vai dizer assim, isso aqui foi uma fraude, vocês registraram bem depois que ele se acidentou. Então isso vai ficar patenteado. Então às vezes convence o empregador por esse lado. Sim, sim. E assim, ó, a reforma trabalhista veio, né? E algumas coisas foram mudadas, né? Nessas formas Foram de flexibilizadas. flexibilizadas, É mas porém não deixou de ser obrigatório, porque agora a gente tem o contrato intermitente. Sim. Como é, Luiz? Fala um pouquinho assim desse contrato intermitente, porque as pessoas têm aquela coisa, intermitente é prestador de serviço. Não é. Na verdade, se disseminou, né, aí foi uma fake news, vamos dizer assim, que é um linguajar moderno, de que o intermitente era um bico. Ele é um bico de carteira assinada. Vamos tratar o linguajar que a população usa. Ele é um bico? Por quê? Porque ele não tem, assim, uma frequência naquela empresa. Ele não vai todo dia, ele não tem um horário todo Às preenchido. vezes não vai ter uma perenidade. Mas Perenidade, me fala exatamente. uma Mas coisa. ele é carteira assinada. Se ele está lá todo dia, nem que ele vá 2 horas, 1 hora, ele pode ser intermitente? Bom, a lei é um pouco, né? E aí a luz diz a palavra mágica, é bem flexibilizadora. Ele permite que haja uma intermitência de horas, de dias e de meses. Então, dá aqui o exemplo seu que você está dizendo aí. Imagina um caixa de supermercado que só vai entre meio-dia e 2 horas, entre 6 e 8. Isso é possível ser intermitente porque a lei está permitindo. Claro que o empregador vai ter que dar os vales de transporte dessas 2 viagens dele, né? Claro. Sim. Mas ele é empregado. Ele vai ganhar pelas horas desse momento que ele trabalhou. Vamos dizer assim, horário de pico do supermercado. É possível? Sim. É possível ser dias? Sim. Só quinta do caranguejo aqui em Fortaleza, por exemplo, que é famosa. O garçom só vai nas quintas do caranguejo. Ele é intermitente. Mas ele vai lá, bate o ponto, tudo Vai direitinho. tudo, carteira assinada e vai ganhar pelas horas que ele trabalhar. E, Então, a inclusive, nossa lei tudo permite. proporcional, né? Tudo GTS, proporcional. férias que recebe Tudo. já... Já junto com o Junto, pagamento. né? Junto com o pagamento. Que é uma das maldades dessa legislação nova, né? Porque É. precisava ser tudo junto, né? O Era isso que 13º. eu ia pontuar, né? A pessoa recebe ali tudo, 10º, férias, tudo ali proporcional. Ali no mês bonitinho. ele acha ótimo, mas Isso. depois... Mas lá na frente. Lá na frente ele fica diferente dos demais. E há uma discriminação nesse caso, porque chega em dezembro, não tem 10º, já recebeu. Chega férias, ele vai tirar férias liso. E Ele vai tirar seguro-desemprego? férias liso. Seguro-desemprego é outro problema também. Ele vai ter? Vai. Se ele for demitido. Proporcional. Não, na verdade, salário mínimo, né? Porque a lei diz que vai ter É, salário tá. mínimo. Né? Ele vai ter. Agora, qual é o problema? Rescisão. A rescisão é praticamente zero. Tem grande chance de ser zero a rescisão dele. Por quê? Porque ele já recebeu todos os seus Muitas direitos. vezes ele vai ter o quê? Poucos dias trabalhados, 1, 2. Sim. E a maior maldade, viu, Solange, é a parte previdenciária. Essa é a maior maldade. Porque eu tava pensando exatamente nisso aqui. E me diz uma coisa, aí vamos lá, e não dá margem, vamos supor, eu assino tua carteira. Certo. O Luiz vem aqui toda semana 2 horas, né? Aí daqui a 2 anos, não, acabou, não chamo mais. Sim. Tem gente que deixa a carteira lá assinada e pronto, não chamo mais e acabou, não tem? E é possível. É isso que eu dou agora o último exemplo, dos meses. Você pode contratar um intermitente e chamar ele só nos dias das mães, dos pais e no Natal. Você E pode chamar assim em segue três. a vida toda. E como é que era antes? Que teve uma medida provisória que caiu, que dizia o seguinte, passou um ano sem chamar, rescindido o contrato. Isso acabou. Então você pode ter eternamente um intermitente e nunca chamar. Isso é horrível? Péssimo. Isso é péssimo para o trabalhador. Né? Aí se você resolve demiti-lo, aí ele tem É. seguro-desemprego. No mínimo salário mínimo. E Porém, aí, vamos lá. rescisão Ele tem- zero, né? Porque Tá. nunca foi chamado. E se ele tiver carteira assinada como intermitente em outra empresa? Mesmo assim ele tem? Não, esse aí se ele seguro-desemprego? tiver, não tem, porque está amarrado em outro contrato, não terá seguro-desemprego. Nem Ele que pode- aquele contrato não chame nunca Não mais. chama nunca mais para registrar. E outra coisa, tira da estatística do desemprego, né? Porque esse rapaz ele deixa de ser desempregado. Ele passa a ser empregado porque ele é intermitente. Ele pode ter quantos contratos? Vários. 10, 8, 5, quantos ele quiser e puder. Só que aí, nesse caso, nenhum chamou, não ganhou nada. E se um demitir, também não recebe Não recebe seguro-desemprego. seguro-desemprego porque tem outros contratos amarrados. O seguro-desemprego é só se você tiver vínculo zero. Zero, exatamente. Exatamente. Tá. E isso é uma das formas de admissão hoje, né? Sim, Qual sim. é hoje, assim, os maiores desafios, né, na parte seletista normal? Tá lá, a jornada de trabalho direitinho, tudo bem, assinou, tá aí bonitinho. Aí vamos lá, Luzia. Qual é hoje o maior desafio da seleção para o seletista? Solânia, na verdade, assim, o mercado, principalmente pós-pandemia, ele está, como é que eu posso dizer? Aquecido? Ele está diferente, né? Assim, a gente tem aquelas pessoas que estão mais seletivas, que não querem mais trabalhar em qualquer lugar, de qualquer forma,
né? Home office chegou. O home office chegou. E o híbrido, né, também. Isso, dependendo da área. Tem área, por exemplo, como tecnologia, que tá, Senhor Jesus, tá puxado o negócio. Por quê? Porque você deixou de concorrer só com o mercado local, Sim. né? Você tem emprego para esse pessoal Em qualquer na local. Europa, nos Estados Unidos, Sim. sem ele precisar sair da casa dele, Verdade. né? E mesmo os operacionais, muitas vezes a pessoa já está mais, não, mas espera aí, é todo dia, sai muito tarde, o trajeto é muito longo, as pessoas estão mais seletivas também, né? E aí tem sido bem desafiador. Desse home office para o fiscal, como é que tá, Luiz? Como é que funciona isso aí? Bom, fiscalização nas residências não é possível. Né? Sim. A gente não tem como fiscalizar porque existe um impeditivo na Constituição. Você não pode adentrar, a não ser que o dono permita, e mesmo assim isso não vai acontecer. Primeiro, nós não temos esse monte de fiscal, Com né, certeza. para ir nas residências. Então, assim, o que a gente vai verificar basicamente é o registro. Você tem pessoas home office? Sim, me aponte quais são as pessoas, me diga quais são. E aí a gente vai verificar registro, vai verificar a jornada. Porque assim, com a novidade a novidade que eu digo com a chegada da pandemia, né? Nós tivemos a novidade do híbrido. E isso explodiu, né? Explodiu. Mas, primeiro, inicialmente só o home office, depois foi que chegou o híbrido, né? E o que a Luzia está falando é verdade. Hoje o empregado está nessa jogada de escolha. Como é? Vai todo dia? Não, não quero não. É muito longe, tem deslocamento, eu perco muito tempo, então eu quero ficar em casa. Isso daí eu consigo fazer de casa. Isso, por que eu vou precisar só deslocar? 2 dias na semana. Quais são Isso. as obrigações do empregador nisso aí? No home Isso office? é importantíssimo falar, porque muito empregador sonegou alguma coisa durante esse tempo da pandemia. Aí cabe um podcast só para home office. Só home office. Vamos anotar aqui, né? É muito É muito assunto sobre home office. E Mas se o- entrar a área da SST, aqui entra. É, no home- aí sim. aí vem a ergonomia. Vem, Sim. Eu vejo assim, um impacto direto que a gente pode pensar que está associado já Sim. à admissão é a questão do controle de jornada, né? Sim. muita gente pergunta, né, que a gente até já falou sobre isso, mas me perguntam sempre. A questão alimentação, quando é home office, Sim. é dada, é obrigação, não é obrigação? Bom, vamos lá. Dependendo da convenção coletiva, porque tem As convenções pessoas esquecem de olhar a convenção, né? Isso, lembrando que a convenção com a reforma trabalhista prevalece sobre a lei, né? Não sobre tudo, não prevalece sobre a Constituição, mas prevalece sobre a lei. Então, se a convenção for clara, porque tem convenção que é bem clara, não recebe se estiver em home office, não recebe se trabalhar até 6 horas, não recebe. Então, essa Aí é bem fica clara. a critério da Da empresa, convenção. né? É. E Mas- da empresa também, se quiser Sim, se dar, quiser porque você fornecer. pode desobedecer a convenção para Sim, beneficiar, para né? beneficiar, pode. Para beneficiar, né? pode. E um outro detalhe é se a convenção nada disser. Aí eu aconselho que mantenha. Se a convenção não faz essa distinção, fica complicado a empresa fazer essa distinção. E nós ainda temos ainda um problema que aconteceu durante a pandemia. O problema que eu digo, uma solução que foi dada. A medida provisória mandou conceder para quem tivesse home office, o vale alimentação. Então serve até de parâmetro para você usar isso. Teve uma medida provisória que diz que tinha que conceder vale refeição para quem tivesse home office. Então se a convenção é omissa, não diz nada, eu aconselho que conceda. Vale ressaltar um parênteses, para quem tiver home office, não é para aquele pessoal que se afastou, Sim, né? Porque sim, teve sim, aquele sim. pessoal que se afastou, que o governo ficou. Sim, não, Né? é a suspensão Ali é completa. exatamente. suspensão, Isso, né? Suspensão de contrato, o nome já está dizendo, está suspenso. exatamente. É suspenso todos os vale transporte, Tudo. vale refeição. É. Essa parte fica toda suspensa. A fiscalização, a tua parte é mais essa parte de FGTS, livro e tudo, né? Registro, FGTS, jornada. Mas essa é mais forte. existe, puxando aqui um pouquinho para a nossa Sim. experiência, na admissão uma dificuldade muito grande com a parte da SST, né? Como é que eu acho que vocês vão sempre acompanhados, né, Luiz? Um olha uma parte, outro outra, ou não? Como é Não, que nesse funciona? caso do ASO, né, da testação ocupacional, a gente, quando eu digo, o fiscal que não é especialista nessa área pode sim verificar, porque não é uma coisa tão complexa, né? Sim. Qual é o grande problema do ASO que a gente identifica? A autuação mais frequente, fazer o ASO depois que o trabalhador entrou. Ah, Isso é comum, né? O ASO É, ser feito a posteriori. aqui não é como ser feito, mas é comum ser pedido. Ser pedido, É. exatamente. E isso é a maior, vamos dizer assim, a maior infração, né? É fazer o ASO depois que o trabalhador entrou, porque para todo mundo sabe tem que ser pré, né? Pré-admissional, porque pode ser que ele não esteja apto a entrar naquele tipo de função, né? E também alguns exames, dependendo de alguns exames que são exigidos dependendo da função, pode ser que barre aquele trabalhador, né? E qual é o outro? O preenchimento, né? E aí já tem uma coisa a ver com o médico, ou com os assistentes, os ajudantes do médico, que às vezes não preenche completamente o ASO.
E aí, para quem não sabe, cada item daquele tem uma autuação. Não constar o nome, não constar uma identificação do trabalhador, uma data, uma Contato do validade. médico, né? Que tem que ter um contato do médico coordenador. Cada item daquele ASO é uma autuação distinta. E aí a importância, né? Que as pessoas às vezes não valorizam o ASO. Sim. Acha que pode ser feito de qualquer jeito. E não é bem assim. A banda não toca assim, né? É verdade. Né? E aí, nessas autuações, o que é que pega? A culpa é da consultoria. A culpa é da consultoria, né? Assim? Ou então do RH, né? Eu tava olhando porque tem também o RH. Ou então do RH, porque tem... eu percebo também que, como é social, o cumprimento do prazo do ASO antes do início, Sim. ele ficou mais constante, Sim. né? Pelo menos um dia antes. Isso tem ficado um pouco... eu trabalho com consultoria também, e a gente orienta os clientes e a gente percebe esse movimento das empresas clientes de, mesmo quando é uma pessoa que não tem um RH, uma empresa que não tem um RH, a gente orienta e eles acatam e... Agora é importante... Pode terminar, Lu. Não, e assim, estamos conseguindo fazer com que as empresas mandem Sim. fazer o ASO. Agora, esse acompanhamento... Esse desafio aí é o seguinte... Vou falar uma coisa aqui que é um desafio grande. O que é que acontece? Elas sabem que tem um período, né? Vocês têm um período para colocar aquela pessoa para dentro. Sim. Ah, mas aí 2 dias antes eles mandam fazer o ASO. Porque 2 dias, o ASO, eles acham que o ASO sai na hora. Sim. O que é que acontece? Às vezes precisa, dependendo da função, precisa Exames. daqueles exames que demoram 2 dias, 3 dias, Que até estão na 5. NR7, né? Que Obrigatório para algumas ter. funções, exatamente. Aí ficam enlouquecidas porque tem 24 horas que precisa balançar no E-Social para não sei o quê, para não sei o quê. Aí é bom até a gente deixar claro, né, para quem tem essa dificuldade, o quê? A data é da conclusão do ASO. Sim. Né, Luiz? Porque, assim, às vezes as pessoas vêm e querem que todos os exames sejam feitos tudo no mesmo Tudo dia, no mesmo inclusive dia, que não o dá. ASO. E não dá. Aí a bola de cristal para o resultado do exame de sangue, Não para o tem resultado do raio-x. Não tem como. Então, assim, não tem nenhum problema. Porque o ASO é o último ato, depois de analisar os Exatamente, exames. Né? Depois sim. de analisar os exames. Exato. Então, até no ASO podem ter 2 datas. Sim. Uma do exame físico, Sim. né, que o médico examinou, olhou, pediu os complementares. Sim. E outra que o médico viu os complementares e concluiu o ASO e deu a aptidão. Essa é a data que vale para o período do ASO. E outra coisa, às vezes, o PCMSO não diz, não, para aquele cargo administrativo é só o exame médico. Sim. Mas quando ele chegou lá no médico, o médico escutou uma coisa diferente ali E quis um exame. e quis o exame. Aí já não vai dar para ser em cima da hora, né? A gente vai ter outro podcast só de ASO. Só de ASO. Mas só para Porque- tranquilizar um pouco o pessoal do RH, lembrar Ah. o seguinte, que nós temos o prazo do ASO, que é pré-admissional, né? Sim. O prazo do registro, que é um dia antes, mas para enviar o E-Social, o ASO, você tem até o dia 15 do mês seguinte. Ou seja, Exatamente. tranquiliza um pouco a alma do RH para não pensar que tem que enviar amanhã. Fez hoje o exame, amanhã tem que enviar. Não, você tem até o dia 15 do mês seguinte para enviar o Isso. ASO. Mas você tem razão em dizer o seguinte, pedir um ASO 2 dias antes que vai admitir não tem condição. Porque E pode ter exame para fazer, né? Sim, e é isso que a gente, em todo lugar a gente fala, toda empresa, até no podcast passado a gente falou também, dos RHs estarem cientes desse prazo que precisam, até para na hora que vier a solicitação de 20 vagas, 30 vagas, calma, Sim. né? Qual é a função. Quando a gente for fazer o podcast só de ASO, aí todo mundo Volta vai... esse tempo. Volta esse tempo. Luiz, me diga uma coisa, nessas suas andanças, nesses poucos anos, né? Sim. A gente não diz muitos anos, mas... Um pouco mais de 20. Ixi, começou criança, não foi? Eu era aprendiz. Qual é, assim, alguma situação que tu achou, assim, hilária? Porque eu sei que tem muitas, né? Tem. Dá para escrever um livro, não dá não? Dá. Na verdade, tem até um colega que já escreveu um livro de tanta história de fiscalização, né? Mas falando do tema que a gente está tratando aqui, que é registro, né? É um dos temas que dá mais problemas na hora da entrevista, né?
É assim, primeiro, há um certo estresse do empregador nessa entrevista com o trabalhador. Ele acha que tudo que o empregado disser, o fiscal vai acreditar. Na verdade, não é bem assim, né? Porque você vai encontrar aquele empregado que vai dizer que a empresa é um paraíso, então você já vai dar um desconto de 50%, porque ele já está puxando o saco para a empresa. E vai ter aquele que vai esculhambar a empresa, ou seja, vai dizer que a empresa Aí você não dá presta. 50% Tem 50% de também. desconto também. É. Então, na cabeça do empregador, tudo que o empregado disser, eu vou acreditar. Não, não é bem assim. Então, o que acontece? Às vezes, o empregador manda esconder, né, que é uma prática errada, e eu vou já falar qual é a punição para isso, manda esconder trabalhadores. E aí, nos lugares mais inusitados que você possa imaginar. Já pegamos empregados escondidos em banheiro, né, o banheiro travou a porta, e eram vários trabalhadores suando dentro desse banheiro, começaram a empurrar a porta e derrubar. E a gente ouvindo barulho, o empregador, não sei onde é esse barulho. Do vizinho. Eu disse, é aqui, nesse banheiro. Outro caso foi numa caixa d'água. Olha o risco de acidente. Mandou Esconder na caixa o d'água? trabalhador na caixa d'água. Então, de tudo, vocês imaginaram. Deitado no meio do mato, assim, que o mato cobria o trabalhador, tudo que você imaginar já aconteceu. Mas isso eram trabalhadores que não Estavam estavam... sem carteira assinada, né? Sem carteira assinada. Porque Estavam não tinha- trabalhando sem registro. sem registro, na informalidade. E aí o que acontece? Esse tipo de atitude, seja do gestor, seja do empregador, tem um negócio chamado embaraço à fiscalização. Então ele é multado, porque o trabalhador não corre por livre e espontânea vontade. Alguém mandou. Né? Alguém disse, sai daqui, vaza, né? Sai daqui, porque tem um fiscal aqui que não pode pagar seu nome. Então isso é embaraço à fiscalização e a multa pode chegar, inclusive, a R$4.000 só por esse embaraço. Fora o Fora o fato de não estar registrado. Né? Entendi. O fato de não estar registrado também tem multa. E assim, nesse processo de admissão, quando vocês olham os asos que encontra, Sim. né? Aí tem que mandar, lógico, refazer Sim. alguma coisa. Aí isso já não é mais um admissional. Dependendo do tempo, já virou um periódico. Já virou um periódico e mais, vai ser autuado por não ter tido pré-admissional. Né? É, porque Você aí tem aquele, autuação. como estava errado, Isso. não vai servir de parâmetro. Não vai servir de parâmetro, exatamente. E aí, assim, vai ser pedido todo o conjunto. O registro, o ASO, tudo que era para ter, tem que estar naquele momento do registro. Aí me fala uma coisa, se esse, na hora de fazer o certo, for verificar que aquele funcionário não é apto para aquela função, ele já não pode mais demitir, ele já admitiu, ele pode, tem que mudar de função, como é que Na verdade, assim, funciona? tem algumas opções. Na fiscalização, pode até se fazer a rescisão, pode, não teria nenhum problema, mas é uma outra opção que você falou já, seria a mudança de função, adequar uma nova função, já que aquela foi inapta, né? Uhum. Mas se não der certo de jeito nenhum, rescisão. Que é uma coisa que às vezes o empregador não entende, e aí a Luzia falou muito bem na questão do contrato de experiência, é que se aquele trabalhador não der certo, faz uma rescisão. Seja de 2 dias, de 3, de 5, de 10. Essa história de sujar a carteira é um mito que se criou, um fake news que se criou para o trabalhador. O empregador ele é obrigado a assinar. Não deu certo, rescisão. Não é. E aí Não vai, é sujar a carteira. não é sujar a carteira, é uma questão de cumprir a obrigação. E aí vai uma dica para o RH. Não fique excluindo o registro do E-Social. Porque se você criar essa prática, vai acender uma luz vermelha na fiscalização. E a gente encontra uma resistência do trabalhador. candidato, do trabalhador. Do trabalhador. Não, quantas e quantas? A pessoa está recebendo seguro. Sim, Só sim, falta sim. minha última parcela, assim, minha carteira só no mês Daqui a um- que vem. Isso é um pedido muito recorrente. Isso. Né? É igual os Ou acordos. então, não, vamos esperar o primeiro mês, assim, só depois para ver se vai dar certo para não Sim. sujar a carteira. E a gente precisa exatamente reforçar a importância de ter o registro no primeiro Aí, dia. Luzia falou um ponto importante. Hoje, não precisa mais pedir a carteira. É Acabou digital, pedir né? a carteira. Você É. vai pedir o quê? Um CPF. Então, acabou aquela desculpa. O trabalhador não me trouxe a carteira. Meu amigo, não tem conversa. Me dê seu CPF. Porque sem CPF você não entra aqui, né? Sim. E aí você evita um caso desse seguro-desemprego, que é uma fraude, processo na Polícia Federal, porque não é só a multa. A multa é pesada. Mas você vai responder a crime, porque aquilo é uma fraude. Você trabalhar e receber seguro-desemprego, os dois são processados, o patrão e o empregado, porque isso é um conluio, né? E é engraçado isso, quando a gente está fazendo seleção aqui, Sim. alguns perguntam, né? Não sei se lá na consultoria perguntam, Luzia, mas quando é alguma seleção aqui mesmo, tem uns que perguntam assim, e vocês aceitam a carteira a partir de que dia? A partir do dia que você começar a trabalhar. Você vai começar quando? Amanhã, então, pronto, a É partir tão de... comum a experiência ser sem carteira que tem essa pergunta. né? A partir de que dia, né? A partir de amanhã. E né? quando eu falo em sala de aula que a experiência mínima é um dia, ninguém acredita. Porque se você perguntar, eu sempre faço essa pergunta em sala de aula. Quantos dias mínimo a experiência? 99% responde 30 dias. É um dia.
Você vai fazer um teste um dia. É comum assinar um dia? Não é comum. Mas pelo rigor da lei, teria que assinar. Você vai fazer um teste numa costureira, numa facção de confecção. Aí você vai, um dia, 2 dias. No rigor da lei, teria que ser feito o registro. E assim, eu sei, assim, muita gente tem dúvida de que, dessa questão do período de experiência. A gente vai com o assunto, volta, vai e volta, né? Sim. O que acontece? A gente sabe que tem o prazo, o período de experiência. Sim. Mas ele pode ser distribuído de várias formas. Não é obrigado a ser 45, 45. Não, pode ser 30, 60, 60, 30. Pode não usar os Pode 90. não usar. Pode não usar os 90. Você pode fazer um contrato e renovar e aumentar, ou depois que resolve Não ser só pode- 60, não. é 60 e pronto. Não, pode Não. renovar. Até uma vez, não Demais, passando os não 90. passando dos Não 90. Você passando pode dos fazer 90. 60, 30, 30, 60, Não pode, 45, por exemplo. 45. Isso. Mas não pode 60 e 45. Não pode, que vai Porque estourar aí os já vai 90. passar os 90. E outra também que não pode. 30, 30 e 30. Porque você prorrogou 2 vezes. Você só Entendi. pode prorrogar uma Prorrogar uma vez. vez. Você só pode prorrogar uma vez. Então, se foi 30 mais 30, morreu nos 60. Embora não tenha usado os 90. Entendi. Então, existem Pronto, duas travas. É isso que eu queria saber. 2 travas. Os O 90, 90 é o é máximo. o máximo. Né? E uma prorrogação. Entendi. Desde que não estoure os 90. Agora, pelo amor de Deus, RH, não existe 90 mais 90. A experiência é só 90. Ei, 90 sem carteira e 90 90 sem com carteira, 90. Não pode. Isso aí está totalmente proibido. A gente falou isso já carteira, né? E eu estava vendo uma reportagem, não lembro onde, mas assim, a Luzia como RH talvez possa me dizer com mais segurança. Dizem que antigamente, que eu acho que nesse antigamente a gente lembra que os pais da gente diziam que quando chegava a carteira, quanto mais tempo você passasse numa empresa, significava que você era melhor profissional. Era assim, né? Que falavam que assim, a gente ia selecionar as pessoas, olhava logo quanto tempo ele passou na empresa, né? Esse aqui, ou então você olha assim, vixe, esse aqui passou um ano num, um ano no outro, outro no outro. Não. É muito, fica muito de galho em galho. Mas eu estava vendo uma reportagem, vocês dois podem me dizer se eu estou errada, que diziam o quê? Que hoje, os jovens de hoje, eles gostam de mudar e ter outras experiências. Isso é fato ou isso depende muito da empresa que eles estão? Não, vamos lá. Isso é um perfil que a gente tem encontrado com frequência. No entanto, as empresas continuam procurando pessoas que tenham maior estabilidade, certo? É ruim para a empresa Quando também, a né? gente pega um currículo que a pessoa não passa nem um ano na empresa, a probabilidade dessa pessoa não evoluir no processo seletivo é grande. Exceto em profissões onde o mercado está muito aquecido, como na área de TI, Sim. né, que as ofertas são muito, então você baixa ali aquele tempo para uns 8 meses, em geral não menos que um ano, mais 8, 10 meses, TI, área comercial, a área de mídias sociais, que também é uma área de muita Ixi, criatividade, Muita criatividade. você não consegue ter uma estabilidade muito grande, tá? Mas as empresas continuam sim buscando profissionais que permaneçam um tempo relativo, né? Sim. Lógico, peguei outro dia um cliente que, mas aqui a gente procura pessoas que passem pelo menos 2 anos na empresa. Aí a gente, o desafio vai ser maior. Por quê? Porque principalmente depois da pandemia a gente teve uma Sim. mudança, né? Muito No perfil, né? Não, e assim, diminuiu muito as oportunidades, muitas pessoas ficaram sem trabalhar, Sem trabalhar. não conseguiram se recolocar, ficaram Sim, mudando de um trabalho sim. para o outro, né? Mas, em geral, pelo menos um ano na empresa é um Ainda tempo assim- ainda que assim se é cobra, né? procurado. Agora também tem alguns, ela falou em alguns ramos de atividade, falou muito bem na questão da TI, também tem outro, o ramo de eventos, né? Ramo de eventos. Você não pode exigir que a pessoa tenha muita experiência no ramo de eventos, né? Sim. Aí foi um Foi um evento que evento, sofreu hotelaria. sofreu muito com a Eles pandemia. foram Não tem muito como se exigir. penalizados. Não tem como exigir. E aí a gente fica naquela coisa. Lógico que toda empresa quer que a pessoa tenha mais estabilidade. Aí tem uns que dizem assim, Solane, mas a pessoa que vai sair, ela é que pede. Não vai onerar a empresa. Negativo. A empresa não tem, né, esse ônus só com a demissão, não. A própria admissão, o treinamento, energia que se gasta para encaixar aquela pessoa nos processos. E aqui vai uma dica importante na questão do treinamento que você falou, viu, Solane? A empresa pode colocar num contrato o que o empregado é obrigado a ficar um tempo após o treinamento.
Quando é aqueles treinamentos que a empresa custeia, não é Fornecidos isso? pela empresa, custeados pela empresa, isso é perfeitamente legal. Agora, tudo no contrato, preto no branco, papel, né? Assinando. Meu amigo, você foi Não é só de treinado. boca, não, Não é só né? de boca, não. Você foi treinado 6 meses, então você vai passar pelo menos mais 6 meses aqui. Pode Mas- até pedir demissão, pode, mas vai indenizar a empresa. Isso é possível. Mas isso quando é treinamento externo ou que a empresa teve um custo, não é isso? A empresa teve um custo e qualificou aquele trabalhador. Né? Entendi. Qualificou, ela pode sim exigir que ele passe um tempo. Agora, tudo isso devidamente sacramentado em contrato. Porque o empregado tem o direito de dizer assim, né? Então eu não quero esse treinamento, então eu não quero, porque eu vou ficar preso, né? Ele pode até pedir demissão, desde que ressarça proporcionalmente o período que ele não ficou. Né? Isso é importante. Depois que o funcionário sai da empresa, Luiz, quanto tempo depois a empresa pode readmiti-lo? Você trocou num assunto bem polêmico, né? Porque Pedindo eu sei. demissão. Eu sei porque a Pedindo gente... demissão não tem problema, ele pode voltar a qualquer hora. O problema é quando ele é demitido. Né? Aí, assim, primeiro dá uma sugestão, não faça disso uma prática da empresa, não faça. Tem empresas que fazem assim, não sei se a Luzia já viu alguma empresa nesse sentido. Eu costumo zerar os direitos dos trabalhadores a cada X anos. Vixe. A cada 5 anos vamos zerar. Não é uma boa prática a empresa fazer isso. Por quê? Porque aqueles profissionais vão voltar. E aí a fiscalização ela vai analisar os últimos 2 anos desta prática. Se isso está acontecendo com uma certa frequência, isso é fraude. Fraude aqui Sim. é o fundo de garantia e é o seguro-desemprego. Então, qual é o tempo mínimo? Ah, tá. Porque quando Sim. demite... Aí... Recebe Saca o fundo de garantia Não, e tá. seguro. Então, assim, pediu demissão não tem problema. Você ficar saindo e voltando, pediu, não tem, porque não teria fraude a nenhum dos dois sistemas. Né? E aquele acordo, né, legal que agora tem, também não tem nenhum também problema, não tem sair e problema. voltar. É, não tem, porque ele não é considerado uma demissão. Né? Tá. A lei que fala da fraude só fala exclusivamente da demissão sem justa causa. Olha, mas essa aí lei. a gente está adiantando o próximo podcast. Ah, é? Tá certo. Mas só assim, pra gente não pular, né, não passar, só assim, quanto tempo? Só responde e a gente acaba Tá encerra, certo. né? O ideal é estar pelo menos 6 meses. Né? Pelo menos 6 6 meses. meses é o que diz a legislação. Mas não faça disso uma prática. É isso que eu estou dizendo. Não é uma prática muito boa das empresas. Né? E outra coisa, só encerrando, nós vamos, esse aí não vai, a ideia é na admissão, tá? Sim, mas- Foi demitido, vai readmitir depois de 6 meses. Certo. Salário, se for uma função mais baixa, um salário menor. E Sim. aí? Esse é outro Período de probleminha. experiência, né? Contratação. Ah, outra coisa, tem período de Sim, experiência, boa, não boa. tem. Essa já tem a resposta. A legislação ela é omissa, ela não diz quantas vezes você pode ter experiência com o mesmo empregado. O que diz é a justiça. A justiça diz que é o seguinte, isso depois de muitas decisões. Tá. Você só pode fazer nova experiência com esse trabalhador se for uma nova função. Se for uma nova função, certo? Sim. E respeitar a questão dos 6 meses, né? Você demitiu, recontratou numa nova função para ter experiência. A questão salarial vai gerar uma certa polêmica, né? Não vai deixar de, às vezes, parar na justiça, né? O entendimento da fiscalização é que pós 6 meses não teria problema, né? Mas vai que a justiça não entende desse jeito, e aí o trabalhador vai buscar uma diferença salarial, porque me demitiram para baixar o salário, me demitiram para recontratar com salário menor. Isso pode acontecer? Pode, é um risco para a empresa, Na fiscalização, respeitado os 6 meses, não há muito o que fazer. Luiz, Se Tá respeitou. ok, né? E quando a empresa ela é constituída de um grupo de Sim. alguns CNPJs, Grupo econômico. né? Luizito Sim. tá pescando daí. Quando configura grupo econômico, né? Eu demiti, Sim. precisa aguardar os mesmos 6 meses. Não Pois é. precisa nem demitir, né, Luiz? Quando é o mesmo grupo O mesmo econômico. grupo econômico pode fazer a transferência sem fazer a demissão, sem problema. Mas vamos lá que demitiu. O empregador ele é um só. O grupo econômico é o empregador, porque existe uma solidariedade entre essas empresas do grupo econômico. Então, eu não aconselho que faça isso. Faça a transferência, que é perfeitamente legal. E vou até mais longe. Esse mesmo trabalhador pode trabalhar 4 horas numa empresa do grupo, trabalhar 4 horas noutra empresa do grupo. Inclusive ganhando salários distintos. Aí teria que ser 2 contratos. Certo. Por quê? Porque os Mas- salários são diferentes. Salários distintos, mas, por exemplo, vamos supor que seja um cargo Sim, que é salário mínimo, certo. tá? Tem essa possibilidade de ser metade por uma Sim. empresa, metade pela outra? Ou ainda mais, uma só pagando e ele dando expediente noutra. Não precisaria fazer os 2 contratos, porque tá. o salário é o mesmo. Uhum. Só precisa fazer 2 contratos quando o salário é distinto. Tipo, eu vou ser analista de RH na Pronto. empresa A e na empresa B, Isso. mas na empresa B que tem uma quantidade maior de colaboradores, Colaborador. eu vou incorporar mais alguma coisa, o salário foi maior. Seria Aí diferenciado. tem que ser Isso. isso. Outro exemplo em faculdade, você tem um coordenador que ganha mais, vai ser 2 contratos. Você tem coordenador e você é professor, então você tem ali 2 contratos com a mesma empresa. E no caso do grupo econômico, com empresas distintas. É possível sim. Entendi.
Porque essa admissão é um mundo, né? É um mundo, muita coisa. E a gente fala. Eu acho que um podcast não é suficiente. Eu acho que a gente vai lançar um curso. Né? Como admitir corretamente. Né? Verdade. Luzia, algum, assim, a gente falou do Luiz, algum caso hilário, né? Assim, tu já encontrou alguém preso no banheiro também? Não, o RH não... Não chega a isso, não. Como, assim, na verdade, o funcionário vê o RH como um fiscal interno, né? Então, eles tendem a ser mais contidos e a evitar determinadas posturas, assim, na frente do RH. E algum caso, assim, em processo de admissão... Não, o que acontece muito, a gente vai fazer um processo seletivo. Convida os candidatos para ir para a seleção, aí já chega tudo com as carteirinhas embaixo do braço. Porque achando que já vai ser admitido. Que já vai ser começar, admitido. já vai trabalhar. Isso é muito comum, acontece com frequência. Eita. E assim, como é essa coisa quando eles chegam, as expectativas de admissão, essa coisa do mercado hoje, eles estão chegando com a carteirinha embaixo do braço. E quando você fala assim, calma gente, não é assim, não é agora. Tem uma certa frustração. Tem, principalmente nesses cargos mais operacionais, né? Mas aí a gente vai explicar todo o processo de seleção, depois o processo de admissão tem que ser explicado, explicar que o exame médico é uma etapa do processo, porque vai que dá um exame inapto, ele não vai conseguir ser admitido, e aí o RH vai muito nesse papel de orientar, né, além de avaliar o candidato, orientar esse processo, essa integração dele na empresa. Né? Assim como quando faz a admissão, orientar sobre os benefícios, sobre as normas básicas, fardamento, tudo isso faz parte do nosso processo de admissão. Né? 2 perguntas que eu tinha aqui, que a gente já passou do assunto e eu esqueci, que é o quê? A gente falou do intermitente. Se uma pessoa hoje é seletista, jornada normal, só que por alguma situação da empresa ou aquela função agora é mais adequada que seja intermitente, esse contrato pode ser mudado? Bom, aí nós temos algumas discussões jurídicas, porque tinha uma medida provisória que permitia. Essa medida provisória caiu, que era 808, né? Então, no entendimento que prevalece é que não pode. O trabalhador atual virar intermitente fica parecendo uma redução de salário. Né? Sim. Assim. Então, aí é uma chance reduz, né? Que reduz. Ele cai do salário fixo mensal para um salário hora. E vai ser o quê? Vem de vez em quando. Né? O contrário não tem problema. Você de intermitente virar definitivo eu digo no sentido de ganhar integral. Pode. Luiz, mas mesmo assim, porque quando você fala de salário hora... Isso, não cairia o valor. Não cairia o valor. Mas cairia a remuneração mensal. Então, assim, essa alteração tem polêmica? Tem. Há um risco para a empresa? Há um risco de passivo, de ações? Há. Por quê? Porque pode haver o entendimento de que aquilo ali foi feito com o objetivo de reduzir. Agora, qual é a saída? A saída legal, acordo com o sindicato. Fazer uma negociação. Que aí, viu, Solane, aproveitando o intermitente, o parcial seria a mesma coisa. O trabalhador integral pode virar parcial? Pode, mediante negociação coletiva. Então, o atual integral pode virar intermitente? Pode, mediante negociação coletiva. É mais seguro para a empresa fazer a negociação com o sindicato. Se o sindicato vai aceitar ou não, já é outro questionamento. Porque existem muitas empresas que contratam com salários menores do que o mínimo, teoricamente, não hora trabalhada, né? Mas assim, porque trabalham menos. A Luzia lembrou o seguinte, o salário hora não vai cair. Né? O salário hora é o mesmo, mas no todo ele vai ter redução salarial, sim. Né? Ele vai deixar de ganhar o mesmo salário que está ganhando. Então, há risco, há um risco sim. E a outra pergunta é que sempre aqui tem essa dúvida, sempre vai na parte mais do ASO, mas quando a gente fizer o podcast de ASO, a gente vai falar de novo a mesma coisa, né? Que é a questão do exame para gravidez. Porque toda vida quando se fala assim, é proibido pedir um exame para ver se a pessoa está grávida, se a mulher está grávida. E aí a gente sabe que existem as exceções, né, Luiz? Sim. Primeiro, que há uma lei que diz que é crime, né? Pedir o teste de gravidez na admissão. Uma lei de 95 que diz que é crime. E também é uma infração grave para a empresa, né? Pedir o teste de gravidez. Mas ele não é um direito absoluto. Tem que tomar muito cuidado que existem exceções. Se a pessoa vai trabalhar num ambiente que a gravidez irá correr risco, pode né? ser exigido o teste de gravidez. Por exemplo, você vai ser um operador de raio-x, você vai ser um operador de um equipamento que tem radiação.
é razoável que se peça e é possível que se peça. Porque Aí vai como é que ofender. esse conflito aí com a lei, como é que a empresa tem que proceder? Primeiro, ser muito transparente, não inventar a vaga. No processo seletivo, aí você pode operar raio-x, só para pedir o teste de ADN não tem sentido. Você não está nem no hospital, você não está no laboratório, está em cantinho, então você tem que ser sincero. Não tinha empresa. pensado nisso, não. Ah, É isso aí que pode ser feito. Porque Já nós sei que estamos arranjam de num ambiente de toda... criatividade. Só tem Imagina artista, uma né? vaga que vai exigir muito agachamento, carregar peso, porque mulher também pode carregar peso, a legislação permite, na norma de segurança, né? Pode carregar até 20 quilos e, se não for de forma frequente, até 25. Mas isso de forma constante, uma mulher grávida, né? Sim. Então, tem algumas atividades que sim, que se exigem. O que é que você tem que colocar na cabeça? Que seja a empresa muito transparente, seja muito verdadeira no que ela está fazendo, não invente a vaga só para pedir o teste de gravidez, né? Sim. Porque aí você não tem nenhum risco. Lembrando que aí o processo pode ser contra a empresa e contra o médico. Você pedir um teste de gravidez sem necessidade, e não é só o teste exame, tem que deixar muito claro. Aquela história de perguntas que vão no... Qual é o objetivo? A resposta é saber se está grávida. Então você começa com perguntas que vai induzindo a pessoa, conduzindo a pessoa para responder. Aí já Quantos vai filhos você RH, né? tem? Quantos filhos pretende ter? Né? Esse tipo de pergunta, ela tem um direcionamento. Sim. É a qualquer momento perguntar se está grávida ou não está, né? Então isso aí realmente é proibido. Mas o que é que o RH tem que deixar claro? Que esse direito não é absoluto, mas se você pode ser exigido, pode. Né? Teste de gravidez em algumas funções. Mas existe, assim, alguma jurisprudência que deixa fazer ou não? É mais pelo bom senso mesmo, pela função e pelo risco à vida, né? Você falou um tema importante, o bom senso. A questão não é qualquer função. Sim. Realmente essa função prejudica a gravidez, aí consulta quem? Um médico, Sim. um especialista. Esse tipo de função vai prejudicar a criança que está nascendo, né? Que vai Eu nascer? tenho um caso que aconteceu agora, recente, né? Com a Covid, primeiro o comércio fechou. Sim. E aí depois, quando o comércio abriu, foi abrindo gradativo. E a gente tem um cliente que é loja de shopping, que trabalha muita mulher. E aí ficou proibido dessa mulher, se estiver grávida, E trabalhar, tem que ir ficar trabalhar. Isso. Né? Aí, num caso como esse, Essa o situação... empresário sempre chora. Sempre show. Foi o que O que aconteceu. aconteceu? É, Porque o governo, quando criou, o Congresso, quando aprovou essa lei, não criou a possibilidade dela sair pelo INSS, né? Sim. Então, o que acontece? Tinha as opções, o benefício emergencial, ok. E quando acabou o benefício emergencial? A mulher grávida continua sendo proibida de voltar para cá, para trabalhar presencial, né? Quais são as saídas? Fazer acordo com o sindicato, fazer banco de horas e uma judicial, que muitas empresas ganharam. Usando o quê? O artigo que fala da insalubridade, que a mulher tem que ser afastada recebendo salário de maternidade. E algumas empresas ganharam judicialmente esse Mas e direito. aí, o salário maternidade, e quando ela realmente der à luz? Sim, prossegue. Prossegue? Prossegue. Ah, tá. Fica toda a Eles gestação conseguiram botar ela pela Previdência. pela Previdência. Entendi. Pela Entendi. Previdência. Que foi essa decisão do Supremo. No ambiente insalubre, a mulher gestante tem que ser afastada. Para onde? Para o ambiente salubre. Não tem um ambiente salubre, para casa, recebendo salário de maternidade. Então, muitas empresas usaram esse artigo e ganharam judicialmente Sim. na pandemia para pagar. Mas aí que você falou tudo. O pequeno, às vezes, não tem esse suporte, não tem essa Não tem assessoria, essa orientação. não tem essa orientação e não fez É. isso. Né? Não E fez aí, isso. como a Luzia disse, Senta senta e e chora. Senta e chora. Senta e chora. É verdade. Mais alguma pergunta, Lulu? Alguma consideração? A gente vai fazer aquela coisa assim, como a gente fez no podcast passado. Lição de hoje. Eu acho que a primeira lição é se manter informado sobre as possibilidades da legislação. Né? Isso é o primeiro ponto. Orientar o empresário, o empregador, deixar as cartas na mesa para que ele tome a decisão, RH. A decisão sempre vai ser do empregador, no sentido do presidente, do sócio proprietário, né? E cabe a gente o quê? Orientar, dar os insumos para que essa decisão seja a mais assertiva possível. Eu acho que é isso mesmo. Nessa mesma toada, né? Para o RH, que é esse o papel dele, de fazer essa orientação, e eu geralmente costumo dizer que faça por escrito, por e-mail, pelo zap, mas deixe registrado que você orientou, para evitar o famoso passivo trabalhista, para nunca ouvir aquela frase, você não me disse isso, você não me orientou, né? E com a reforma trabalhista, muita gente não sabe, as multas pela falta de registro subiram muito.
Uma multa que era R$400 por nascer na carteira, subiu para R$3.000. Quem é microempresa subiu para 800. Então, isso é um passivo trabalhista que você deve evitar, né? O registro é aquela coisa básica. Quando o fiscal encontra empregado sem registro, já vê que a empresa está muito desorganizada, porque tem empregado sem registro, né? Então, você do RH, orientação para o empregado, para o empregador, para o empresário, deixando claro para ele que aquilo ali é um futuro passivo trabalhista que pode acontecer e virar uma bola de neve. Então, já vai a orientação. E segundo, não esquecer o E-Social, né? Sim. Não esquecer que mais cedo ou mais tarde, com certeza, já temos algumas multas automáticas aí na Receita Federal, acabando de chegar, da REINF, né? FD REINF, e vai em breve, com certeza, ter algumas também automáticas na social. Então, não pode de jeito nenhum esquecer. E aproveitando o gancho, a gente pode ter você aqui outra vez para fazer um podcast sobre o E-Social? Sim, Já que pode o Luiz convidar. é o multiplicador do E-Social aqui no Ceará, Pode eu chamar. acho que a gente fala do E-Social o quê? Desde quando, Luiz? Desde 2017, 2018. Né? Então, assim, já pode deixar o convite, já pode Pode agendar, já né? está agendado já. Olha aí a coisa melhorando, tá vendo? Então, bora que bora. E, assim, agradecendo, né, a todos vocês, ao agradecer ao Luiz, parcialmente. Sim. É um agradecimento parcial. Sabe por quê, Significa que eu né? venho de novo, né? Exato. Em parcelas, em parcelas. Agradecer a Luzia, também parcial, né? Porque ela vai estar sempre aqui com a gente. E agradecer a todos que estiveram com a gente aqui até o final. Final que não é final, né? Que é o início. A gente teve muitas ideias de outros podcasts. Então, pedir a vocês que sigam a gente nas redes sociais, no @Prolabor. Você que está no YouTube, curte, compartilha, né? Que isso vai ser muito bom para a gente, tá bom? Obrigada a todos que estiveram aqui e aguentem por aí, aguardem, porque isso é só o começo de um grande projeto que é o Prolaborcast.